Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Dá continuidade então, a nossa matéria. Deixa eu melhorar o áudio aqui agora. Pronto, acho que vai melhorar. Dá continuidade à nossa matéria. Os slides aí para você, está visualizando legal também? Todo mundo dá um joinha assim? Tá ótimo? Então tá bom, vamos lá. Vou dar continuidade aqui então, aquilo que nós falamos, na aula passada, semana passada. Então, deixa eu dar uma breve recapitulada, tá? Tentando aqui aumentar para vocês, pronto. Então vamos lá, como interpretar a Bíblia, o que nós estamos discutindo. Nós falamos sobre a hermenêutica e conceituamos, nesse slide aqui, o que é a hermenêutica, a arte da interpretação, a explicação do texto bíblico. Nós falamos da exegese também, como sendo parte da hermenêutica, ou seja, parte da hermenêutica como sendo de fato mais uma ferramenta que a gente tem dentro da interpretação bíblica, que é a extração dos originais, das línguas originais, do sentido mesmo. Então, hermenêutica é o exercício que nós fazemos, onde nós pegamos o sentido bíblico e trazemos a nossa compreensão. O contrário é exegese, Está aqui na figura no slide, pode ver a setinha, ou seja, onde a pessoa pega da sua imaginação, dos seus pressupostos, da sua compreensão, mas daquilo que não se originou da Bíblia, E aí a gente tem fatores culturais, religiosos, denominacionais, enfim. Você tem aí uma série de fontes para gerar conclusões na mente da pessoa e ela transporta isso para o texto bíblico muitas vezes. Isso é muito comum ser feito, mas estamos abordando aqui como sendo algo errado a fazer, tá certo? Ou seja, eu colocar significado na Bíblia, Não posso fazer isso a partir de todos esses acúmulos, que a gente tem na nossa mente, que a gente traz consigo, principalmente nós adultos, que aceitamos a Cristo, já com uma série de conclusões, impressões da vida, da religião, enfim, tradições religiosas dos nossos pais, aquilo que muitas vezes foram nos falando, nos ensinando, foram impressionando na nossa mente e a gente traz isso conosco. Mas a arte da interpretação bíblica é revisitar o texto, é reler o texto, refletir sobre o texto e muitas vezes na necessidade de desconstruir, tá certo? Uma série de conclusões que muitas vezes nós tínhamos como verdadeira, E na releitura, na reflexão, na pesquisa, no estudo, muitas vezes nós vamos ter que retrabalhar alguns pensamentos. Vou dar alguns exemplos aqui muito básicos, tá? Daqui a pouco para a gente entender esse processo aí. Nós falamos sobre o sentido da palavra e o significado, Então o sentido é o exercício que nós devemos fazer, ao ler o texto e descobrir, essa é a nossa tarefa, o que o autor daquele texto, Paulo, Pedro, Moisés, enfim, o escritor lá daquele texto, daquele livro, o que ele quis falar, o que estava na mente dele, o que ele quis comunicar, para aquele primeiro público, dentro daquele contexto histórico, cultural, espiritual, político, Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, tá certo? Do texto bíblico que ele está inserido, nesses contextos, como eu disse, cultural. Não é um texto que foi escrito dentro de uma realidade nossa, aqui do Brasil, América Latina, século 21 e etc. e tal. Foi escrito em um contexto totalmente diferente, cultural, político, um contexto mesmo
é assim, que não tem nada a ver com o nosso. Então é por isso que a gente precisa levar isso em consideração. Senão, a gente pega esse texto e transporta ele para nós sem considerar o sentido do texto. E aí a gente já dá o significado dele. Lembra que eu falei? A gente já lê a Bíblia falando assim, o que Deus quer falar comigo nesse texto? Esse primeiro olhar está errado. Então nós precisamos primeiro descobrir o sentido do texto, o que Paulo quis dizer para aquele público lá na igreja de Corinto, lá no século I, naquele contexto pagão e tal, naquela mentalidade grega, né? O que Paulo quis falar para aqueles irmãos, para que eles se portassem assim, assim, assado. Descobrimos isso, o que Paulo quis comunicar para aquela comunidade de fé, aí nós vamos fazer o segundo exercício, o segundo passo, aí é correto. Qual o significado disso para mim, hoje, nessa minha realidade, não é? Isso se chama contextualização bíblica, tá certo, irmão? A gente precisa fazer isso, senão a gente vai, possivelmente, aí, criar um monte de equívoco, né? Como a gente vê que é feito... Opa, tá. Então vamos lá, então nós paramos aqui, né? Ó, sentido e significado, aí a gente vai para essa parte aqui, tá? Que é a aula de hoje. Nós vamos, deixa agora eu aumentar para mim aqui, para eu não ficar aqui cegueta, né? Pronto. Para vocês aí tá tranquilo? Tá visualizando? Tá conseguindo ler aí? Tá? Então ótimo, vamos lá. Então conforme eu for falando aqui, tá, amados? Vocês vão aí ficando à vontade para tá comentando. Antes que a gente entre nesse slide, não leia lá não leia lá. Preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Só para a gente exemplificar aquilo que eu comecei falando, né? Olha, a gente falaram um bocado de coisa para a gente ouviu, né? E guardou e reproduz. Mas será tudo isso que a gente reproduz ao longo dos anos, será que de fato é tudo assim mesmo? É exatamente assim? Será que não tem nenhuma informação equivocada? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos uma tendência muito grande de ler a Bíblia de uma maneira muito displicente, superficial. Em que sentido? Eu vou ler um versículo bíblico, não é assim? Um textozinho. Ou quem prega, aliás, quem prega muitas vezes, ele se baseia em um versículo, em uma tirinha bíblica, né? Pinça aquele versículo, né? Que a gente chama do texto, pinça o texto, tira ele fora de um contexto e dá o pretexto do significado. Então é isso que a gente fala, né? O texto fora do contexto gera pretexto. Então o cara, é como se eu estivesse falando aqui, falando, construindo ideia, e algum de vocês pegasse só um pedaço de uma fala minha. Poderia dar um significado diferente do que eu estou falando, porque você tirou, né, uma frase minha de toda uma fala. Então é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Olha, vocês já ouviram falar assim, a afirmação, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria? Já ouviram, queridas? Já? Então, olha só. A minha pergunta é, isso é verdade? O texto afirma isso? Não. Onde está escrito isso? Lá em Jó, capítulo 41, versículo 22. Mas olha, eu só estou citando o verso 22. Só que esse verso 22 faz parte de um contexto, de uma narrativa, né? E a gente precisa entender, o livro, ele é gênero literário poético. Mas não só isso, vamos ler o texto, né? Então a gente lê o texto lá, a gente é claramente falado, né, a narrativa de que o escritor lá do livro, tá, de Jó, ele está narrando um ritual pagão, né, que eles tinham lá naquela época, onde eles adoravam um ídolo que possivelmente era um animal. Alguns falam que era um crocodilo, uma espécie de alligator, né? Ou até mesmo uma espécie de um dinossauro, alguma coisa desse tipo, porque o livro de Jó, inclusive, é um livro que está quase no meio da Bíblia, do lado dos Salmos, mas a época que ele é escrito, né, o que é relatado, o contexto histórico, é relatado lá da época de Abraão. Então Jó é contemporâneo de Abraão, tá certo? Lá do capítulo 12 de Gênesis, né? Então olha só, a Bíblia, o livro de Jó está quase no meio dela, mas diz respeito à história lá no comecinho, onde Abraão também vive. Então olha só que a gente precisa entender também toda essa questão. E aí o relato lá é que esses pagãos, nessa adoração,
eles têm um ritual de adoração onde saltam, onde dançam na presença desse ídolo, ou desse animal. Então, olha só, confundir Deus com um crocodilo, eu acho que fica bem ruim, né, irmãos? E a gente nós afirmarmos que esse texto está falando que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, é errado por quê? Porque o texto não está afirmando isso. É simples assim. E o perigoso é assim, quando nós, aliás, estamos falando aquilo que Deus não disse na sua palavra, então fica por nossa conta e risco. Nós nos responsabilizamos por essa palavra. Não é Deus, pela sua palavra, através de nós, comunicando a sua verdade. Somos nós, equivocadamente, usando o nome de Deus e declarando algo que Deus nunca disse. E Deus vela sobre a palavra dele, não sobre o que eu, André, declaro da palavra dele. Entenderam, amados? A gravidade do negócio, né? Que o citar Bíblia, a gente vai ver mais para frente, o declarar texto bíblico, o declamar texto bíblico, isso não quer dizer muita coisa, né? Então a gente precisa entender toda essa questão. Outro texto aí, só para a gente entender que muita coisa é falada fora do contexto. Vocês já ouviram falar assim, Deus lançará todos os seus pecados lá no mar do esquecimento? Já também? Dá um joinha assim, para saber? Já, tá? Tranquilo. Eu pergunto, onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Eu estou falando com toda essa frase aqui. Fala, André, mas lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, não está escrito isso? Não está, tem algo parecido. Então, olha só, eu não sei se vocês estão com Bíblia aí, mas bora lá para a gente conferir. Inclusive, essa é a recomendação, ó. Alguém está falando da palavra de Deus? Então confira na Bíblia se está escrito de fato isso aí. Alguém está pregando, declarando? Veja se na Bíblia está escrito de fato isso aí. Não era o que os crentes, os irmãos, ou o público lá na cidade de Bereia, né? Atos, capítulo de número 17, versículo de número 11, fazia. Quando Paulo pregava, eles iam consultar nas Escrituras se o que Paulo estava declarando tinha, de fato, base bíblica, né? Tanto é que é conhecido como os crentes bereanos, aqueles que são prudentes, né? Então vamos lá, ó. Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 19. Se eu achar Miqueias aqui, fica bom na minha Bíblia, né? Eu falo para vocês procurar e eu mesmo não achei ainda, né? Mas vamos lá, calma aí, irmão. Vamos todo mundo junto aí que o negócio aqui é muita coisa para pouco homem. Eu estou aqui manuseando um bocado de coisa. Miqueias, Jesus, onde fica Miqueias? É que eu estou de trás para frente aqui na Bíblia. Mas vamos lá. Capítulo 7, né? Me parece que até o último versículo, né? Se não me falha a memória aí. Não, é o penúltimo, né? Diz assim, ó. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem diferença, não tem? Pode ser a versão que for. A gente vai ver essa questão de versão. Não é a questão da versão em si. Pode ser a versão que for. Não estará essa palavra mar do esquecimento. Tá certo? Então, é uma palavra que estão acrescentando no texto. Esse é o problema. Nós estamos acrescentando ou estamos dando um significado que ele não tem. É um problema muito grande. A gente vai ver isso ao longo aqui da matéria. Há pelo menos mais umas 2 aulas aí que a gente falar sobre hermenêutica. Eu vou trazer todos esses equívocos que são falados, né? E tem um bocado deles, tá? Um bocado, né? Vamos lá, amados. Tranquilo? Vamos para frente? Podemos ir? Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Eu não estou ouvindo vocês, tá? Se quiser, dá um sinalzinho, alguma coisa, só para eu abrir o microfone, tá? Então, vamos lá. Se tá tranquilo... Paulo, quer falar, Paulão? Então, deixa eu tirar aqui. Pode falar, meu irmão. Vamos lá. Paulo, você quer falar alguma coisa, meu irmão? Pode falar. Acho que travou lá para ele. E agora? O microfone do seu está aberto, varão. Como disse o anjo, né? Paulo, fale e não te cales. Não quer falar não, varão? Entendi que você queria falar. Não quero falar por enquanto não, André. Então, nada a declarar, né? Tá certo, tá bom. Por enquanto não. Tranquilo, vamos lá então, bora nós. Olha só, queridos, o que nós recomendamos quando a gente vai interpretar a Bíblia? Começar pelo mais básico possível,
tá certo? Qual é o mais básico possível quando nós vamos interpretar? Ler o texto. Aí você pode falar assim, André, mas é muito óbvio isso, né? Muito óbvio. Então, é óbvio, mas a gente percebe que na prática, muitas vezes a gente deixa de fazer o óbvio, né? Então, nem sempre a gente tropeça naquilo que é complexo, naquilo que é mais trabalhoso. Muitas vezes é o óbvio, é o detalhe, a simplicidade que nos faz tropeçar em alguma questão. Então, vamos lá. Qual que é o óbvio e o básico da interpretação? É a leitura, tá? A gramática, né? Então, ó, coloquei lá, começamos com a gramática básica. Vamos pegar o texto de Isaías, capítulo 57, versículo de número 21. Então, Isaías, capítulo de número 57, versículo de número 21. Só para a gente dar um exemplo aqui, né? Exemplificar a questão da gramática. O que é gramática? Pontuação, irmãos. Pontuação. Isso é gramática, tá? Então, pontuação. Capítulo de número 57 de Isaías, versículo de número 21. Na minha versão diz assim, ó: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Mais ou menos? É isso, né? Uma Sandra, confirmando ali. É isso, Gerson, né? Perverso também. Perverso, isso. O que eu quero... Isso, perverso, né, Paulo? O que eu quero destacar aqui não é nem as palavras, os termos em si, mas é a pontuação. O exemplo aqui que eu quero dar é o seguinte, olha só, percebam, eu vou fazer uma leitura errada. Não vou acrescentar e nem vou tirar nada do texto, nenhuma palavra. Na minha versão aqui, ó, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Entenderam? Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Olha a outra leitura. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Não dei significado diferente? Vocês perceberam a diferença? Na primeira leitura, eu afirmei que os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. Na segunda leitura, que é a correta, é o que está escrito, o texto afirma que Deus está dizendo que os ímpios ou os perversos não têm paz. Então, o que eu fiz aqui? Eu não observei a pontuação, né? É muito comum ver irmãos muitas vezes lendo o texto, ao invés de falar nos, fala nós. E às vezes nós fala nos. Então não observou a pontuação. Isso faz diferença? Claro que faz. Dependendo do contexto, você pode dar outro sentido ao texto, porque você não respeitou uma vírgula, uma pontuação. Vamos para outro texto aqui em Gênesis, capítulo 24, versículo de número 21. Bora lá. O Gabriel está tentando entrar e não está conseguindo. Nossa, deixa eu ver aqui então. Obrigado aí por avisar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bora lá, não pode deixar ninguém para fora não, meu Pai amado. Olha, meu Jesus amado, tem o povo tudo tentando entrar aqui. Obrigado por avisar, Joselma. Nossa, acho que estava numa tela aqui, alguma tela oculta, né? Mas graças a Deus que a Bíblia diz que nada que está em oculto venha a ser revelado. Eita, meu Deus do céu. Vamos ver, agora tá vindo aí. Gabriel, meu irmão, foi uma falha aqui de não ver vocês aí pedindo para entrar. Ainda bem que a irmã Joselma me avisou aqui, ó. Mas graças a Deus, né? Perderam aí só um tequinho do conteúdo, mas ficou gravado aqui. Depois vocês assistem, tá? Uns minutinhos aí que vocês perderam. Mas tranquilo, acho que não vai interferir aqui na compreensão da aula, não. Tá aí o Bergson também e a irmã Ana Cláudia, né? Vindo. Bergson também, acho que tá... Nada, minha amada. Deixa eu ver Deu problema, professor? Eu não consegui acessar? Minha amada, eu que não vi aqui vocês batendo na porta da sala. Agora lá, vamos nós. Bergson também, chegando aí. Vamos lá, agora vamos esperar o povo aí, né? Conectar. Isso, Bergson. Agora sim, meu amado, vamos nós. Tudo certinho aí. Deixa eu só abrir outra tela aqui. É que aqui é muita tecnologia para pouco homem. Agora vai. Vamos lá. Então o que eu estava pedindo, tá? Vocês chegaram agora.
pedindo para pegar um texto de Gênesis, capítulo 24, versículo de número 21, tá? Então, Gênesis 24, 21. Por que eu pedi para pegar esse texto? E o que nós estamos falando? Agora, preciso situar vocês aí, né? Estamos falando sobre a interpretação da Bíblia e o básico, primeiro, de uma interpretação, aliás, de qualquer texto, né? É que a gente está pegando a Bíblia, mas isso vale para qualquer texto, né? É você ler o texto corretamente, respeitando a pontuação, ponto, vírgula e etc, tá? Então aqui nós estamos pegando o Gênesis 24 e verso 21 para fazer essa exemplificação, tá? Se a gente não respeitar os pontos e as vírgulas, nós podemos, sem alterar nada, sem acrescentar e sem tirar nenhuma palavra, nós podemos mudar o sentido do texto. Então nós lemos lá Isaías 57 a 21, né? Depois vocês que entraram aí agora, leiam depois para vocês perceberem que dá para você mudar o significado. Então, 24, isso. 24 de Gênesis, versículo de número 21. Eu vou ler aqui de uma forma correta. A primeira leitura eu vou ler corretamente e a segunda leitura, propositadamente, eu vou ler de uma forma errada, tá? E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então, lógico, eu estou pensando aqui, né, uma fala de todo um texto. Então, todo um contexto, melhor dizendo. Então, qual é o contexto? O contexto é que Abraão envia o seu servo, né, Eliezer, o Damasceno, para buscar uma esposa para o seu filho, o Isaac. E vai buscar lá a famosa Rebeca, que tantos jovens querem conhecer também, né, na igreja. Então, a Rebeca, famosa Rebeca. E aí envia ele, ou o envia, né, melhor dizendo, para escolher uma mulher. E ele encontra, então, essa mulher, que é a Rebeca, e dá uma ordem para ela, porque ele tinha pedido um sinal para Deus, né? E o sinal seria que se a pessoa que ele pedisse para dar água de beber aos camelos, seria essa pessoa. Isso é algo assim, irmãos, muito bem entendido, que era um sinal, por quê? Para dar água a um camelo não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa mesmo que tenha a disponibilidade, né? Ou seja, ele já estava filtrando ali um caráter de uma pessoa que fosse serva. Porque o camelinho, não sei se vocês sabem, mas ele consegue beber em torno de 400 a 600 litros de água de uma só vez, irmãos. Então o negócio não é brincadeira. Vocês pensam que ele atravessa o deserto sem beber uma gota de água por acaso, assim? É porque ele armazena, né, na côncava dele, tá certo? Então olha só, a gente está falando de uma caixa d'água, né? Então imagina só uma pessoa de baldinho em baldinho dando de beber a um camelo. Então eu só estou contextualizando vocês aqui, ó, só para a gente não pegar um texto e dar uma interpretação sem entender o contexto, tá certo? Então o que acontece? Deixa eu ver, alguém saiu aqui, foi o Gerson, né? Se vocês porventura verem ele batendo na porta, vocês me falam, tá? Eu vi ele saindo aqui, ó, mas não voltou não, né? Tá certo, então bora lá. Vamos lá, eu acho que foi vingança, viu, Paulo? Foi agora que o Paulo veio, eu vou embora. Não... Eita, meu pai. Vamos ver aqui. Mas vamos continuar aqui, irmão. Eu tenho que manusear e ver tudo aqui, né? Ah, voltou. Não, ele estava ali escondido, ó. Me enganou. Rapaz... Mas só foi atender uma ligação urgente, foi só isso. Tá certo, eu pensei que você estava aqui, varão, retaliando o Paulo. Mas vamos lá. Pois é. Vamos nós. Gênesis 24 e 21, eu fiz a leitura correta, né? Vou fazer a leitura equivocada. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Deu para perceber o que eu fiz, não? Sim ou não, amados? Senão eu leio de novo. Deu para perceber? Sim. Tá? Vou ler de novo aqui. Alguns me parece que talvez não captaram aí. Vou ler corretamente. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Lê de novo. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não.
Perceberam agora? Perceberam a mudança? Né? A primeira que é o correto, que o Damasceno, o Eliezer, ele estava observando a Rebeca, né? Estava admirado de vê-la. Ele calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Na segunda fala minha, eu afirmei o seguinte, que ele estava admirado de vê-la calando-se, ou seja, de ver a Rebeca se calando, que não é o correto do texto, né? Então, nesses dois exemplos muito simples, eu quis mostrar para vocês que se nós não fizermos a leitura corretamente, então possivelmente nós vamos interpretar, tá certo? De uma maneira errada. Então, olha só para a gente entender aqui. Então, qual é o primeiro passo da interpretação bíblica? A leitura, tá? Daqui a pouco a gente vai ver esses passos aí. Tentem acompanhar o slide aqui, ó. Deixa eu ver se eu até melhoro de alguma maneira aqui para vocês verem os passos que a gente recomenda. Os passos são esses, ó. Estão vendo aí no círculo? Não tem um círculo aqui, ó, pequenininho? Está escrito texto, né? Todos os livros da Bíblia, quando nós vamos estudar, todos os textos da Bíblia, quando nós vamos ler e estudar, porque o texto não deve ser apenas lido, né, uma leitura superficial, aquela leitura devocional, corrida. Eu estou dizendo se nós de fato queremos ler para estudar, para compreender, tá certo? Então a gente precisa fazer o seguinte, fazer perguntas ao texto. Então as perguntas são essas aqui, ó. O primeiro círculo aí, ó. O que, né? O que? O que? Quer dizer, o que? Quem? Por quê? Quando? Onde? E como? Tá vendo em todos os círculos? Não tem? O que? A gente está perguntando o que? O texto. O que o texto está falando? O que o livro está falando? Né? O que está escrito aqui? Aí fizemos a pergunta e a gente precisa responder. Segunda pergunta, quem? Contexto imediato. Olha só, quem escreveu? Quem são esses personagens? Tá certo? O terceiro círculo aqui, ó, são os passos. Por quê? O contexto maior. Por que isso foi escrito? Qual era de fato, né, esse contexto? Então, qual foi o motivo, por exemplo, de Abacuque escrever o seu livro? Por que ele escreveu? Qual foi o motivo dele escrever? Vamos para a quarta pergunta. Quando? Então, contexto histórico ou história bíblica. Quando foi escrito isso? Em que época foi escrito isso? Isso é importante, muito importante. A gente vai ver mais para frente que todas essas informações elas vão contribuir de fato para uma compreensão adequada da Bíblia, tá certo? Quinta pergunta, onde? Geografia bíblica. Nós vamos ver inclusive que uma informação geográfica da geografia, ela vai trazer para nós uma compreensão do texto. Se nós não tivéssemos essa informação da geografia bíblica, nós ficaríamos assim na conjectura. Eu vou dar esses exemplos para vocês depois, tá? Estou trazendo regras, uma questão mais teórica e depois a gente vai na prática mesmo, para ver se esses negócios funcionam ou se é um encher linguiça do professor, né? Como dizem aí, tá certo? Então vamos lá. Sexta e última pergunta. Como? Cultura bíblica, né? Como? Então a gente pergunta aí para o texto como era a cultura naquela época. O porquê isso aqui foi falado, qual o sentido cultural. O porquê que Paulo, lá em 1 Coríntios, ele disse para os irmãos se cumprimentarem com o ósculo santo, né? O beijo, a saudação. Por que ele disse que era para as mulheres, principalmente no culto público, usar véu? O porquê disso? Então tem uma questão cultural, tá certo? E aí a gente vai respondendo, inclusive, se é uma questão meramente cultural, se é uma questão meramente da época e para a época, se isso pode ser transferido, pode ser aplicado, né, para os cristãos de hoje ou não, tá certo? Principalmente Antigo Testamento, irmãos, a igreja brasileira, os pregadores da igreja no Brasil, os membros de igrejas locais no Brasil, é assustador como eles usam,
mas na grande maioria das vezes que leem a Bíblia, que pregam a Bíblia, que ouvem a Bíblia, o Antigo Testamento. Tem algum problema nisso? Não teria se eles fizessem o link do Antigo para o Novo. Aí não teria nenhum. Aí estaria tudo correto. Mas o que pega-se, né? O que pega-se lá do Antigo Testamento, como muitas vezes ordens diretas para uma nação específica que é Israel, dentro de um propósito da antiga aliança, e querem aplicar isso, essa lógica inclusive, né, dessa antiga aliança, a lógica da estrutura religiosa, a proposta que Deus apresentou para eles naquele contexto, para aquele povo, por causa de um propósito, né, que para nós serve hoje como pedagogia, e continua sendo palavra de Deus, a gente extrai, mas a gente precisa tirar o espinho do peixe. A gente precisa entender que muitas coisas só coube, né? Só cabia a Israel, aquele povo da antiga aliança, e não pode ser aplicado a nós que somos da nova aliança. Tá certo? Nós que participamos de um novo pacto, um novo testamento, né? Que é aliançado pelo sangue de Cristo, baseado na obra da cruz do Calvário. Então a gente precisa ter muito cuidado para estar fazendo essa distinção. Então, principalmente o Antigo Testamento. Lê o Antigo Testamento, interprete corretamente lá no sentido de para quem foi escrito, por que foi escrito, e procure no Novo Testamento se há alguma continuidade. Essa é a palavra que a gente usa, tá certo? Porque se o Novo Testamento ele dá continuidade, por exemplo, nós pegamos lá as 10 palavras, né, que alguns conhecem como 10 mandamentos. Lá, não matarás, não cobiçarás, aquela coisa toda. A gente vê o Novo Testamento dando continuidade a 9 delas, né? Então, o Novo Testamento ainda há um ensino para que a gente não mate, não assassine, na verdade, a palavra, né? Não assassinarás, não é matarás apenas, tá? É não assassinarás. Então, né? Senão entra uma contradição. Deus diz para não matar, mas ele mesmo matou. Ele mesmo deu ordem para matar em muitas ocasiões. Então, o texto original lá, o mandamento não é não matarás, é não assassinarás. E aí tem uma diferença muito grande, né? O universitário ali do direito está balançando a cabeça, confirmando mesmo que tem diferença. Né, Gabriel? Então vamos lá, amados. Aí você tem as 9, só não tem, por exemplo, a guarda do sábado, né? E aí incorre em erro esses movimentos que a gente vê hoje. Rapaz, eu estou preocupado aqui porque não está saindo som. Se vocês for falar, dá uma balançadinha na mão, viu? Tipo, sala de aula mesmo assim, o que o cabo fazia assim, professor, lá no fundo da classe assim, levantava, né? Quiser falar aqui, tá? Porque eu tenho que tirar aqui o microfone, ó. Deixa eu ver, ninguém? Tá tudo certo aí, né? Não? Ninguém? Vamos lá, então vamos, bora. Pode deixar. Não, você tem que balançar a mão para ele ver, ele não está ouvindo não. Isso, quem quer falar aí? Pode fazer o sinal. Pode falar, amada, agora sim. Então deixa, depois eu pergunto. Tudo bem. Para atrapalhar a aula. Não, mas se for a pergunta que é pertinente, contribui, né? É que às vezes vocês estão falando, mexendo a boca e eu não percebo, tá? Porque eu cortei, não é que eu cortei, né? Eu estou aqui com uma conexão para dar mais qualidade ao áudio, e aí eu estou conectando direto, aí corta o áudio de vocês. Então, para vocês falarem, eu preciso tirar aqui, entendeu? Aí, se vocês falam, mexe a boca aí, eu não sei se está dando glória a Deus, aleluia, falando língua estranha, que não sai o som. Aí, se quiser falar, levanta a mãozinha mesmo. Vou fechar de novo aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui é ao vivo, né? Ao vivo é uma maravilha. Voltando, então. Algumas igrejas incorrem nesse erro de achar que o mandamento, que de fato era para os judeus, da guarda do sábado, se aplica a nós, né? E mesmo assim, amados, olha que coisa curiosa. A gente percebe que quando Jesus veio lá ali no Novo Testamento, a gente